Olá, antenados e antenadas, sejam todos e todas muito bem-vindos à quarta e última aula da unidade 4, Estrutura Condicional, do curso Fundamentos de Programação em C. Na aula de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios para colocar em prática tudo que nós aprendemos na unidade 4. Vem com a gente, prepara a sua IDE e vamos programar. Vamos codar! Vamos para o primeiro exercício. Vamos lá. O primeiro exercício, ele diz o seguinte: a nota final do estudante é calculada a partir de 3 notas atribuídas, respectivamente, a um trabalho, uma avaliação e um exame final. Então, o estudante ele tem 3 notas: a nota de um trabalho, a nota de uma avaliação e a nota de um exame final. Beleza, vamos ver como é que calcula a média. Para cálculo da média, as notas terão os seguintes pesos: 2, 3 e 5, respectivamente. Então, o peso da nota de trabalho é 2, o peso da avaliação é 3 e o peso do exame final é 5. Show! Faça um programa em C que recebe as 3 notas, depois calcula e mostre a média ponderada. Além disso, ele pede o seguinte: mostre também o conceito final, que segue a seguinte distribuição. Então, se a média ponderada estiver entre 8 e 10, o conceito é A. Se estiver entre 7 e 8, o conceito é B. Entre 6 e 7, o conceito é C. Entre 5 e 6, o conceito é D. Entre 0 e 5, o conceito é E ou E. Beleza. Antes de sentar de frente ao computador, abrir a IDE e programar em C, o que é que nós devemos fazer? Você já sabe. Nós devemos fazer um algoritmo, não é? Com uma solução mais abstrata para esse problema. Então vamos lá ver como é que seria um algoritmo para solucionar esse problema, esse exercício aqui que nos foi proposto. Meu algoritmo começa com a palavra algoritmo e termina com fim, underline, algoritmo, ponto. Primeira coisa que eu tenho que fazer no meu algoritmo é declarar as variáveis que nós vamos utilizar. Então, declare. Quais são as variáveis? Eu preciso de uma variável para armazenar a nota de trabalho, chamei de NT. Eu preciso de uma variável para armazenar a nota da avaliação, eu defini a variável NA. Eu preciso de uma variável para armazenar a nota do exame final, então eu estou criando aqui a variável NEF. E preciso de uma variável para armazenar a média ponderada, que eu estou chamando de média. A primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é ler essas 3 notas: a nota do trabalho, a nota da avaliação e a nota do exame final. Beleza? É o que eu estou fazendo nesta segunda linha do meu algoritmo. Em seguida, eu vou calcular a média ponderada. Então, nota de trabalho vezes 2, mais nota da avaliação vezes 3, mais nota do exame final vezes 5, dividido por 10. O resultado dessa expressão eu jogo na variável média. Vou armazenar na minha variável média. Em seguida, eu preciso escrever, o resultado da média ponderada. Então, eu escreva, comando escreva, média ponderada igual, vírgula, variável média. Então, aqui vai ser impresso média ponderada igual e o conteúdo da variável média, que tem a média ponderada das 3 notas lidas anteriormente. Beleza, e depois a gente vai para a parte mais interessante, que é calcular o conceito. Então, vamos lá. Então, meu primeiro teste é: se média maior ou igual a 8, então escreva conceito A. Depois eu estou usando uma outra estrutura condicional aqui, ó, se média maior ou igual a 7 e menor do que 8, então escreva conceito B. Mais uma estrutura condicional: se média maior ou igual a 6 e média menor que 7, então escreva conceito C. Mais uma estrutura condicional: se média maior ou igual a 5 e média menor que 6, então escreva conceito D. Mais uma estrutura condicional, agora a última: se média menor que 5, então escreva conceito E, como a gente fala no Nordeste, ou conceito E, como a gente fala no Sudeste. Beleza, e fim do algoritmo.
Pronto, esse é o algoritmo. Agora, vamos programar em C, vamos implementar esse algoritmo, vamos traduzir esse algoritmo para a linguagem C. Massa, vamos lá. Vamos para a nossa IDE. No meu caso, eu uso aqui o CodeRunner. Bom, então como é que fica meu programa em C? Include stdio.h, int main, minha função principal do programa, e aí eu começo declarando as variáveis, tá? Nomeei as variáveis aqui com nomes diferentes do algoritmo, mas não tem problema, tá? Então eu coloquei float, nota, underline trab, aval, underline sem, e exame, que é o exame final, e média. São minhas 4 variáveis. Primeira coisa que eu preciso fazer é ler a nota do trabalho. Então eu estou imprimindo uma mensagem aqui, ó. Digite a nota do trabalho em laboratório. E na linha seguinte eu vou ler um valor float e armazenar na variável nota trab. Nota underline trab. Depois, vou ler a nota da avaliação semestral. Então, um printf para ajudar o usuário. Digite a nota da avaliação semestral. E aí eu leio na linha de baixo um valor float e armazeno na variável aval underline sem. Depois, mais um printf para ajudar o usuário. Digite a nota do exame final. E aí leio mais um float e coloco na variável exame. Armazeno o valor digitado na variável exame. Lidas as 3 notas, então agora a gente pode calcular a média ponderada. Calcular a média ponderada é fácil. Nota underline trab vezes 2, mais aval underline sem vezes 3, mais exame vezes 5, tudo isso dividido por 10. O resultado dessa expressão eu armazeno na variável média. Então agora eu já posso imprimir a média ponderada. Então printf, média ponderada. Aqui eu estou definindo, né, que eu vou imprimir um valor float com 2 casas decimais e 2 dígitos na parte inteira. Ok, de onde vem esse valor? Vem da variável média. Ok, aqui eu imprimo a média ponderada, né, que é o conteúdo da variável média. Agora eu preciso calcular o conceito. Nessa primeira versão do programa para resolver esse exercício, eu fiz exatamente igual ao algoritmo. Então, se média maior ou igual a 8 e média menor que 10, eu entro, se isso for verdade, eu entro no if e imprimo conceito A. E aí eu vou colocando uma sequência de ifs, né? Mais um if aqui, se média maior ou igual a 7 e média menor do que 8, eu vou entrar no if e imprimir o conceito B. Se média for maior que 6 e menor que 7, eu entro no if e imprimo o conceito C. Se média for maior ou igual a 5 e menor que 6, eu entro e imprimo o conceito D. Último if, se média for maior ou igual a 0 e média menor que 5, então eu imprimo obteve conceito F. Ok, vamos colocar para rodar, para a gente testar. 3 hours later. Vamos dizer que na nota do trabalho o aluno tirou nota 5. Na avaliação semestral ele também tirou 5. No exame final ele também tirou 5. Então, média ponderada 5, obteve conceito D. Outro teste, se eu disser, ele tirou 10 no trabalho de laboratório, ele tirou 10 na avaliação semestral, mas ele tirou 2 no exame final, que tinha peso sim. Então agora, média ponderada 6, conceito C. Bom, eu sei que você notou um problema nesse programa, nessa implementação, que é essa sequência de ifs aqui. Qual é o problema que você notou, né? É o seguinte, imagine que o estudante teve média ponderada 9. Então eu vou fazer esse primeiro teste. Se média maior ou igual a 8 e média menor ou igual a 10, então ele tirou 9, suponha. Então eu entro nesse if e vou imprimir, obteve conceito A. Beleza. Só que, mesmo assim, eu vou ter que testar o próximo if. Então eu vou ter que testar e gastar tempo computacional. Se média maior ou igual a 7 e média menor do que 8. Mas ele tem nota 9, média 9. Então isso aqui é falso. Beleza, eu tenho que testar o próximo if, tá? Vou testar todos os ifs. Eu sei que se ele entrou no primeiro if, ele não vai entrar nos seguintes. Mas todos os ifs seguintes serão analisados. E isso gasta tempo computacional. Bom, como é que eu resolvo esse problema? Eu poderia usar if aninhado, né? Então vamos ver como é que ficaria uma nova versão desse programa.
Criei uma versão 2. Nesse meu exercício 1, versão 2, o começo do programa é exatamente igual. O que vai mudar é essa sequência de ifs para calcular o conceito, tá? Então, eu agora faço se média maior ou igual a 8 e média menor ou igual a 10, obteve conceito A. Se não, aí eu vou testar uma nova condição, que é a média ser maior ou igual a 7 e menor do que 8. Se isso for falso, aí eu tenho um outro else if, vou testar uma outra condição. E assim eu vou fazer sucessivamente até a última condição. Se ele não entrar na primeira condição, que é média maior ou igual a 8 e média menor ou igual a 10, eu avalio a condição seguinte. Se ele não entrar nessa segunda condição, média maior ou igual a 7 e média menor que 8, então eu testo a próxima condição. E verifico, a média é maior ou igual a 6 e média menor que 7? Se não, aí eu testo, média é maior ou igual a 5 e média menor que 6? Se isso for falso, então eu entro no else e digo, ó, ele teve conceito E. Porque a nota dele deve estar entre 4 e 0, beleza? Nesse caso, se eu entrar no else, é porque ele teve uma média entre 4 e 0. Então, agora suponha que o aluno teve média ponderada 9. Então, quando eu fizer esse primeiro teste, né, quando eu avaliar a primeira condição, média é maior ou igual a 8 e média menor ou igual a 10, então eu vou imprimir, obteve conceito A. Bom, vou testar os outros else ifs? Não, já entrei no primeiro if, né? Então eu não avalio os else ifs, nem o else. E aí eu saio da minha estrutura if-else e aí eu tenho um return 0, que é a próxima linha depois da estrutura if-else, e aí o meu programa é encerrado. Observe que dentro do if, dos else ifs do else, eu não precisei colocar chaves, né? Não coloquei chaves porque eu só tinha um comando no meu bloco de comandos. Se eu tivesse mais de um, eu deveria ter colocado. Mas o tio Zé deu bizu também, que sempre coloque, tá? Então, apesar de eu não ter colocado aqui, você deve colocar para evitar que você tenha problemas na hora do seu código evoluir, ele crescer. Então, se eu colocar aqui meu programa para rodar, vou dizer que a nota no trabalho foi 5, nota na avaliação foi 5, nota no exame final foi 5, média 5, conceito D. Fazer mais um teste, era o teste 10 no trabalho de laboratório, 10 na avaliação semestral, 2 no exame final, que tinha peso 5, média ponderada 6, conceito C. Beleza? Grande vantagem aqui é que se ele tem nota 9, eu entro no primeiro if e não avalio os if seguintes. Não perco tempo computacional avaliando as outras condições. Ou seja, dado que uma condição for satisfeita, eu não vou avaliar as demais. Ok, vamos fazer mais um exercício? Vamos lá fazer mais um exercício. Bom, o exercício 2 diz o seguinte. Faça um programa que recebe 3 números e mostre-os em ordem crescente. E suponha que o usuário digitará 3 números diferentes. Então, nesse momento, eu não estou me preocupando aqui com as exceções. Então, eu vou supor que ele vai digitar 3 números diferentes e eu quero imprimir esses 3 números em ordem crescente. Show de bola! Antes de sentar de frente para o computador e implementar um programa em C, o que é que nós vamos fazer? Muito bem, um algoritmo. Então vamos lá ver como é que fica o nosso algoritmo. Então o nosso algoritmo começa com algoritmo e termina com fim underline algoritmo. Primeira coisa que eu tenho que fazer no meu algoritmo é declarar as variáveis. Então declare N1, N2, N3 numérico. São as 3 variáveis que eu vou querer ler e imprimir em ordem crescente, em ordem ascendente. Declarei 3 variáveis, próximo passo consiste em ler as 3 variáveis. Então, leia N1, N2, N3. Eu agora preciso bolar uma estratégia para imprimir esses 3 números em ordem crescente. Tá? Minha estratégia vai ser a seguinte, ó. Se N1 menor que N2 e N1 menor que N3, quem é o menor dos 3? N1. E eu tenho que imprimir em ordem crescente. Beleza? Então, eu já sei que N1 é o menor. Se eu sei que N1 é o menor, basta saber quem é o segundo menor. Então, dentro desse primeiro if, eu vou avaliar se N2 é menor que N3, então N2 é o segundo menor número. E N1 é o menor. Então, N3 é o maior. Então, o que é que eu tenho que escrever? N1, N2 e N3. Agora, se na hora que eu avaliar essa condição aqui, N2 é menor que N3, isso for falso, então eu entro no se não.
Ora, se N2 menor do que N3 é falso, é porque N3 é menor que N2. Então, ele é o segundo número menor. Porque o primeiro menor eu já sei que é o N1. Então, a sequência vai ser N1, N3 e N2. Beleza. Agora, quando eu fizer esse primeiro teste, N1 menor que N2 e N1 menor que N3, se isso aqui for falso, então eu já sei que o N1 não é o menor. Então, eu vou testar se o N2 é o menor. Já sei que o menor não é N1, então eu testo o N2. N2 é menor que N1 e N2 menor que N3. Se for, é porque N2 é o menor elemento. E aí, basta saber quem é o segundo menor elemento agora. Então, eu testo. Ó. Se N1 for menor que N3, então N1 é o segundo menor elemento. N2 já é o menor elemento. Então, a sequência vai ser N2, N1, N3. Agora, se N1 não é menor do que N3, então N3 é o segundo menor elemento. Então, eu vou imprimir N2, N3, N1. Ok, agora se essa condição aqui, N2 menor que N1 e N2 menor que N3, for falsa, eu já poderia assumir que N3 é o menor dos três, porque eles são diferentes, né? Mas eu estou testando aqui novamente. Ó. Se N3 menor que N1 e N3 menor que N2, então já sei que N3 é o menor. Para descobrir quem é o segundo menor, eu vou comparar N1 com N2. Se N1 for menor que N2, então eu sei que a minha sequência é N3, N1, N2. Se N1 não for menor que N2, a minha sequência é N3, N2, N1. Beleza? Solucionado o problema. Agora a gente já consegue traduzir para a linguagem C. Então vamos lá para o CodeRunner implementar esse algoritmo em C. Ok. Vamos aqui para o nosso programinha em C. Então ele começa, nosso exercício 2, começa com include stdio.h, int main. Primeira coisa que eu preciso fazer no meu programa é declarar as três variáveis que eu vou ler. Estou considerando que elas são variáveis do tipo float. Então declarei aqui num1, num2, num3. Agora eu vou ler as três variáveis. Então eu estou colocando uma mensagem aqui para facilitar a vida do usuário. Digite o primeiro número. Depois um scanf, eu vou ler o primeiro número. Vou armazenar um valor float na variável num1. Depois, mando uma mensagem, digite o segundo número. Em seguida, leio esse segundo número e armazeno na variável num2. Posteriormente, imprimo a mensagem, digite o terceiro número, leio um valor float e armazeno na variável num3. Ok, agora eu vou fazer a minha sequência de ifs. Ó. Se num1 menor que num2 e num1 menor que num3, então eu sei que num1 é o menor, vou comparar agora num2 com num3 para saber quem é o segundo menor. Se num2 for menor que num3, qual é a minha sequência? Num1, num2, num3. Então eu imprimo aqui a ordem dos números é num1, num2, num3. Se num2 não for menor do que num3, então num3 é maior, porque os números eu assumi que são diferentes. Então a sequência é num1, num3, num2. Bom, eu fiz um primeiro if para avaliar se o num1 era o menor elemento. Fechei aqui esse primeiro if. Agora eu faço um outro if para avaliar se o num2 é o menor elemento. Então, faço aqui. Ó, num2 é menor que num1 e num2 menor que num3. Se for, eu sei que o num2 é o menor. Aí vou comparar num1 com o num3. Beleza? E um terceiro if para verificar se num3 é o menor. Então, se num3 for menor que num1 e num3 menor que num2, então num3 é o menor. Aí depois basta comparar num1 com num2 para saber quem é o segundo menor. Então, eu usei três ifs. Um primeiro if para verificar se o num1 é o menor. Aí dentro dele eu vejo quem é o segundo menor. Um if para verificar se num2 é o menor. Aí dentro dele eu verifico quem é o segundo menor. E um if para verificar se num3 é o menor. Vamos testar para ver se funciona. 3 hours later. Digite o primeiro número. 1, 2, 3. Então, ele colocou 1, 2, 3, colocou em float, né? Conforme está no printf, no último printf aqui. Ok, ele acertou, né? Agora vamos colocar uma sequência mais difícil, na ordem inversa. 3, 2, 1. Olha, ele acerta mesmo. 1, 2, 3. Beleza? Se eu colocar agora uma onde eu começo com 2, depois 3, depois o 1, que é o menor.
Ó, 1, 2 e 3. Beleza? Então o programa funciona. Qual é o problema que a gente vê nessa implementação, nessa primeira versão do programa? É que eu usei 3 ifs aqui, né? 3 conjuntos de if. O primeiro if para verificar se o num é o menor, aí mais um bloco de ifs para verificar se o num 2 é o menor, e depois um bloco de ifs para verificar se o num 3 é o menor. Bom, imagine que eu digitei os números 1, 2 e 3, beleza? Então, num 1 é menor que num 2? É. Num 1 é menor que num 3? É. Beleza. Aí entro no if. Aí vou avaliar agora. Num 2 é menor do que num 3? É. Aí eu vou imprimir 1, 2 e 3. Beleza, já imprimi o resultado. Só que aí tem um segundo bloco de ifs aqui, ó. E eu vou ter que analisar. Então eu vou ter que testar. Num 2 é menor que num 1. E num 2 é menor que num 3. Vai ser falso, mas eu vou avaliar. Aí eu vou testar de novo. Agora o terceiro if. Num 3 é menor que num 1. Num 3 é menor que num 2. Vai ser falso. Porque eu já sei que o menor é num 1. Já entrei, já imprimi a sequência dos 3 números. Mas eu vou ter que avaliar mais um if. Beleza? Então os 3 ifs são avaliados sempre. Mesmo quando eu entro no primeiro. Então essa não é uma solução tão legal, né? Tem esse problema. Como é que eu conserto isso? Usando ifs aninhados, né? Vamos ver como é que fica? Vamos lá, vamos consertar. Como é que eu conserto? Primeiro eu vou fazer, ó, if num 1 menor do que num 2 e num 1 menor do que num 3. Beleza, se isso ocorrer, se isso é verdade, é porque num 1 é o menor de todos os 3. Então agora teste quem é o segundo menor. Então eu comparo no 2 com no 3. Se num 2 for menor que num 3, eu vou imprimir num 1, num 2, num 3. Se não for, se isso for falso, eu vou imprimir num 1, num 3, num 2. Ok, mas agora em vez de ter um if aqui separado, eu tenho um else if, ó. Ou seja, eu só vou avaliar essa expressão que está no else if se a expressão do if for falso. Ou seja, se o num 1 não for menor dos 3, se ele não for menor do que num 2 e que num 3, aí eu não entro nesse if, aí eu vou avaliar o else if. Beleza? Para verificar se o num 2 é o menor. Se for, eu entro aqui, nesse else if. Se não for, aí é que eu avalio o else if seguinte. Que poderia ser um else também, porque eu estou assumindo que os 3 números são diferentes. Então, imagine aquele nosso exemplo onde eu entrei com os números 1, 2 e 3. Num 1 vai ser menor que num 2, num 1 vai ser menor que num 3. Entrei aqui, testei num 2 com num 3, num 2 é menor, imprimi num 1, num 2, num 3. Ok, se eu entrei nesse if, eu não vou avaliar os else ifs seguintes. Beleza? Não vou mais avaliar, porque eu já entrei no if. Não avalio os else ifs. Então eu saio e já retorno 0 para finalizar o programa. Beleza? Diminuiu aí alguns ciclos de CPU. O programa é ligeiramente mais rápido. Isso pode não fazer muita diferença quando você está programando em desktop, mas se você estiver programando para smart card, para sistemas embarcados, vai que faz diferença. Né? Vamos botar para rodar? Então eu vou clicar aqui no Run. A few moments later. Vou digitar 1, 2 e 3. Beleza? Ele acertou, miserável. Agora, 3, 2, 1. Acertou de novo, miserável. Então, o programinha funciona. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar lá para os slides. Massa. Então, nós resolvemos 2 exercícios usando os conceitos aí de estrutura condicional. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Se tiver dúvidas, coloca aqui. Comenta. E, para terminar, uma frase do Paulo Freire, que é o grande baluarte da educação brasileira, patrono da educação brasileira. E Paulo Freire nos ensina o seguinte: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, ensinar não é transmitir conhecimento, não é transmitir uma série de informações, mas é criar esses ambientes, essas possibilidades para que você, em colaboração com seus colegas, consiga produzir o seu conhecimento, construir o seu conhecimento. Beleza?
Se você gostou desse vídeo, então clica no joinha, compartilha, marca os amigos, clica no sininho para não perder nenhum vídeo do canal e até a próxima aula.